bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes, tudo bem? Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início a mais uma videoaula falando sobre as semelhanças atômicas. Temos três tipos de semelhança. Os isótopos, que são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Isótopos, é bom que a gente lembrar que o P de isótopos faz referência a prótons. Então vamos analisar aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele apresenta vários isótopos, né? O deutério e o trítio são isótopos do hidrogênio leve. Ou seja, o hidrogênio normal, leve, ele possui apenas um próton e um elétron. O deutério, ele apresenta, além do próton, ele possui um nêutron e um elétron. O trítio, ele possui dois nêutrons e um próton e um elétron. Temos também alguns isótopos do oxigênio. Observa que a quantidade de prótons que o oxigênio normal tem é 8. A quantidade de nêutrons também é 8 e a quantidade de elétrons é 8. O isótopo do oxigênio ele apresenta 9 nêutrons e o outro isótopo apresenta 10 nêutrons. Então, o número atômico deles é igual, mas o número de massa é diferente. Lembra que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Por isso que eles apresentam massas diferentes, porque eles possuem quantidades de nêutrons diferentes. Outra semelhança em relação aos isóbaros. A gente tem aqui o A, fazendo referência ao número de massa atômica. Então, isóbaros são os elementos, são os átomos que possuem o mesmo número de massa, mas o número atômico deles é diferente. Então, temos aqui o trítio, né, que ele tem massa igual a 3, e o hélio, que tem massa igual a 3. Então, eles são isóbaros, mas o número atômico deles é diferente. A outra semelhança atômica é em relação aos isótonos. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons, o N aqui fazendo referência, e diferentes números atômicos. Então temos aqui o trítio. O trítio possui massa 3 e número atômico 1. O hélio possui massa 4 e número atômico 2. Quando a gente faz essa subtração entre o número de massa menos o número atômico, a gente encontra que o número de nêutron é 2. Então, em relação ao hélio, temos 4 menos 2, que é igual ao número de nêutrons, 2. Então, temos três semelhanças atômicas. Os isótopos, que têm o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Temos os isóbaros, que têm a mesma massa, mas número atômico diferente. E também temos os isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons, mas número atômicos diferentes. Vamos exercitar para fixar melhor esse conhecimento. Vamos resolver a questão 17 da página 16. Então ele te dá aqui algumas informações, né? Te dá alguns átomos e ele te dá a massa e o número atômico desses elementos. Ele te pede para tu fazer a relação se esses elementos aqui, todos eles são isótopos, se todos esses outros aqui são isóbaros e se todos esses outros são isótonos. Então, isótopos é a letra P, é número de prótons. Então, vamos ver se eles têm o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico. Então, vamos ver A e C. Vamos ver se eles são isótopos. Então, o número atômico do A é 26 e o do C é 26. Então, eles têm o mesmo número atômico. A gente vai marcar um círculo verde para confirmar que eles são isótopos. Vamos ver B e D. B e D. B é 24 e D é 25. Bom, eles têm número atômicos diferentes, então eles não são isótopos.
Então, essa relação entre B e D anula todinha a tua alternativa A. Ele quer saber se todos são isótopos, isóbaros ou isótonos. Vamos verificar a letra B. A gente já sabe que A e C são isótopos. Vamos verificar B e E. B é 24 e E também é 24. Então, B e E são isótopos. Vamos ver se A e B são isóbaros. A massa do A é 54 e a do B também é 54. Então, a massa de A e B são iguais. Então, eles são isóbaros. C e E, vamos verificar se eles são isóbaros. A massa de C é 52 e a massa do E também é 52. Então, eles também são isóbaros. Agora ele quer saber se A e E são isótonos, se tem a mesma quantidade de nêutrons. Então vamos lá para o A. Como a gente calcula a quantidade de nêutrons de A? É a massa menos o número atômico. Então 54 menos 26 dá 28. E o próximo elemento é o E. 52 menos 24 também dá 28. Então A e E, eles são isótonos. B e D. Vamos verificar se eles são isótonos. B e D. 54 menos 24 dá 30. 55 menos 25 também dá 30. Então, B e D são isótonos. Então, a tua alternativa B é a alternativa correta. Não precisa nem analisar as outras. Tá? Se a B deu todas, então é porque ela é a alternativa correta. Vamos analisar a questão 20 da página 16. Então, são dados algumas informações relativas aos átomos X, Y e Z. Átomos qualquer. Ele te diz que X é isóbaro de Y e X é isótono de Z. Que Y tem número atômico igual a 56 e que o número de massa é 137. E Y ainda é isótopo de Z. O número de massa de Z é igual a 138. E ele te pede para marcar a alternativa correta, né? Em relação ao número atômico de X. Então vamos dispor esses elementos X, Y e Z e vamos colocar as informações que são dadas no item 1, 2 e 3. Então, olha só, no item 2, ele diz que Y tem número atômico 56. Então, você vai lá e coloca 56 no Y. Que o número de massa de Y é 137. Então, você vai e coloca lá 137. E que Y é isótopo de Z. Então, Z tem o mesmo número atômico de Y. Você vai e coloca lá 56. O número de massa de Z é igual a 138. Você vai e coloca 138. Ele te pergunta ainda. Ele te diz que X é isóbaro de Y. Então, X é isóbaro de Y. Então, você vai colocar a mesma massa de Y para X. E ele te diz que X é isótono de Z. O que quer dizer isso? Que o número de nêutrons de Z é igual ao número de nêutrons de X. Então, quando a gente calcula 138 menos 56, a gente vai encontrar 52. Então, esse 52, como Z e X são isótonos, a gente coloca aqui 52. Então, ele te pergunta, o número atômico de X é, que é o que você tem que encontrar aqui. Esse número atômico é 137 menos 82, você vai encontrar um valor de 55. Então, a tua alternativa a ser marcada é a letra B. Caro estudante, não esqueça
de resolver no seu caderno as questões da página 16 do livro. Aguardo vocês na próxima aula. Um bom estudo!